Seja muito bem-vindo mais uma vez nessa série que nós estamos trabalhando os capítulos do livro O Pilar Mental do Esporte, com prefácio com o Leandro Castanho, um capítulo especial que já é o próximo que nós vamos tratar com Danilo Avelar de Inteligência Financeira. Se você chegou até aqui, meus parabéns e meu muito obrigado. Eu acredito e eu tenho plena convicção que algo dentro de você já mudou se você vem aplicando o passo a passo dos capítulos. Vamos fazer um resumo bem básico, até para explicar o porquê que essa Bíblia está aqui. Eu falei de uma ferramenta no capítulo 4 do Elimine as Distrações, que essa ferramenta fica dentro da minha Bíblia, que serve como bússola, sabe? Serve como um ponto de partida para eu agir, para eu me comportar, etc. Então, fazendo um resumo bem breve. No capítulo 1 nós falamos de ter uma identidade forte, que a identidade forte é a base, é o alicerce para a alta performance de qualquer ser humano na face da Terra. Então, ter uma identidade forte é você se blindar emocionalmente, é você não receber coisas negativas que vão vir até você, é dar significados bons às emoções, é saber, a inteligência emocional é isso, é você saber dar significados bons aos acontecimentos, às emoções, às memórias que estão acontecendo agora ou lá do passado. No segundo capítulo, nós falamos de clareza, de você diagnosticar o que faz a sua pupila dilatar, o que faz você se sentir vivo, o que você ama fazer, o que você faria, etc. E sonhar, visualizar com riqueza de detalhes, sentir o cheiro, o gosto, as pessoas que vão estar lá, os sons, os sentimentos que você vai estar lá, é visualizar com riqueza de detalhes. Inclusive, lá no meu Instagram, eu tenho colocado alguns cortes de atletas de altíssima performance, os maiores atletas do mundo, da Fórmula 1, tenistas, futebol, enfim, que fazem visualização não para atingir seu objetivo, que é ter o máximo do seu, tirar o máximo do seu talento, ou atingir o máximo do seu potencial. Atletas como Cristiano Ronaldo, Serena Williams, atletas de judô, da MotoGP, da Fórmula 1, enfim, de diversas, da luta, maratonistas, tenistas. Cara, quanto mais alta performance, ele tem esse treino mental pré-prova, que é um aquecimento mental, da mesma forma que treino físico, da mesma forma que aquece o físico, você aquece o mental. E isso também serve para os seus objetivos, metas e sonhos. Eu falo que a clareza é o primeiro passo para tornar algo que é invisível, invisível. Depois que você visualizou, você pode estabelecer metas para alcançar isso que se tornou um objetivo. O sonho, a clareza torna o sonho em objetivo. E se é objetivo, você volta, estabelece metas, ações concretas de médio, curto, médio e longo prazo e você vai atrás. Só que a clareza, acreditar, ter sonhos, ter ambição, querer conquistar algo, construir algo, deixar um legado, viver experiências, é o primeiro passo. Inclusive tudo que eu estou vivendo aqui hoje, esse canal aqui no YouTube, tudo que eu venho vivendo nesses 4 anos, tudo começa atendendo jogadores do mundo inteiro pela internet hoje, grandes jogadores de Série A, de Série B, jogadores fora do país, jogadores dos grandes clubes de base aqui do Brasil, acompanhando o processo dele da base, a profissionalização, a uma venda para a Europa. Isso tudo que eu venho fazendo, atendendo atletas, mais de 2.000 horas atendendo atletas, eu tinha visualizado há 4 anos atrás, ainda que eu não tinha nem as minhas formações, os 20 cursos de desenvolvimento pessoal. Então tudo começa aqui na visualização. Inclusive eu deixei aqui na playlist da PNL visualizações para você visualizar. E se você está fazendo no passo a passo, na verdade o livro é a minha metodologia de trabalho, é parte da minha metodologia, não é um livro. Se você está acompanhando, vendo os resumos, fazendo as atividades práticas, sendo provocado, fazendo as reflexões, chegando até aqui no YouTube, você percebeu que não é apenas um livro. É um livro sim, mas é uma metodologia de transformação que vai transformar a sua vida. Depois, no terceiro capítulo, nós falamos que não adianta você ter uma identidade forte, você ter blindagem emocional, você saber quem você é, você ter clareza e sonhos e metas e objetivos,
se você não entra em prática, se você não entra para jogo. É inútil saber quem você é e o que você quer se você não coloca em prática, se você não estabelece uma rotina, se você não organiza e faz o que tem que ser feito todos os dias, o poder do todo dia. Muito bem. Você estabeleceu o quarto, chegamos no quarto capítulo, que é por isso que a Bíblia está aqui. Tem uma ferramenta poderosíssima, que é eliminação de distrações. Você elenca o que é de mais importante para você de um lado e as coisas que você não suporta do outro. Eu não falei que estava aqui, aqui eu tenho duas Bíblias. Essa daqui, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia em 5 Bíblias diferentes, porque tem traduções diferentes. Mas essa daqui foi a minha primeira. Estou lendo pela segunda vez e está aqui dentro, ó. Está exatamente aqui dentro. Eu vou ler aqui os meus valores e crenças. De um lado está assim, o que é de mais precioso na minha vida, o que eu espero de mim, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, o que é de 0 a 10 mil para mim, que são valores inegociáveis, princípios, atitudes, comportamentos internos, recursos internos. Tá assim, ó, Deus, minha saúde, minha família, meu trabalho, a verdade, humildade, excelência, dinheiro, perícia, bens materiais, humildade, respeito, relações sólidas, lealdade, empatia, generosidade, estudos, princípios bíblicos, célula, oração, culto, eventos, palestra, livro, auto-perdão. Esses aqui são os meus valores inegociáveis. É o que eu procuro viver todos os dias da minha vida, certo? Agora, do outro lado, não sei se a câmera pega bem, do outro lado tá as atitudes, os comportamentos, os valores e princípios, as condutas que para mim são, que eu mais rejeito, que eu não suporto, que eu quero longe de mim. Eu coloquei assim, ó, mentira, fofoca, traição, adultério, álcool, drogas, vícios no geral, ganância, interesseiros, pessoas tomadoras, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, idólatras, agir com raiva, agir com impaciência, falha na comunicação, comunicação agressiva, omissão, explosividade, falta de perdão e vitimismo. Me escreve aqui nos comentários o que você achou da minha lista e se você fez essa atividade lá, e se você fez essa atividade lá no nosso quarto capítulo do livro. Muito bem. Depois que a gente fez esse passo a passo, esses 4 passos, nós chegamos no 5, que é o quê? Planejar, executar, revisar, melhorar e repetir o ciclo. Isso eu aprendi muito no Bombeiro, nos 8 anos que eu fiz. Todos os treinamentos, todos os atendimentos de ocorrência, nós tínhamos muitos treinamentos antes, fazíamos o atendimento às vítimas, aquele acidente, aquele incêndio, aquele preso em ferragem, salvamento aquático, salvamento de altura, ou uma abordagem técnica à tentativa de suicídio, qualquer que seja a ocorrência que nós entramos em atuação, acabava a equipe fazer uma reunião e avaliava se seguia os métodos, o que podia fazer de melhor, o que acertou e melhorava. Então mensurar. O que você não mensura, você está chutando. Isso é nas suas finanças, é em qualquer lugar. Todas as áreas da sua vida você tem que mensurar. Certo? E chegou nesse momento, atingiu o sucesso? Celebrar. Temos que celebrar as nossas conquistas, temos que vibrar com as nossas conquistas, mesmo que sejam mínimas. Porque senão o cérebro ele vai te auto-sabotar, ele vai falar, poxa, não vale a pena, é muita dedicação, o cérebro ele aprende muito por recompensa. Então se você está vivendo um momento que você está se dedicando muito, você tem clareza do seu objetivo, você sabe quem você é, os seus valores e princípios, a cada escolha que você faz, você tem inúmeras renúncias, para o cérebro entender que isso é bom, ele tem que ter recompensa. E você precisa celebrar, comemorar. Até nos títulos, Libertadores, Brasileiro, Mundial, Copa do Mundo, estaduais, o que tem no final de cada ciclo para o campeão? Celebração daquela conquista. Então que você consiga celebrar
as grandes conquistas, mas também as conquistas diárias, as suas mudanças, quem você vem se tornando nessa jornada, nessa trajetória. Porque senão você vai se sabotar. E nós temos o ser humano ele tem essa autocobrança naturalmente de não ver a própria evolução. Às vezes eu quero mais, aquela ambição, quero atingir cada vez mais. Isso é bom, ter ambição é positivo. Só que temos que olhar para trás e falar, caraca, olha eu há 4 anos, o tanto de mudanças que houveram na minha vida, o tanto que eu evoluí, de mentalidade, financeiro, familiar, de inteligência emocional. Então, celebre as suas conquistas. Celebre. Vá fazer uma atividade que você ama fazer, vai comer algo com a sua família, celebre. E não é só gastar com roupas caras, fazer viagens, que pode ser também, mas você pode respirar fundo, olhar para dentro e celebrar, observar quem você vem se tornando na jornada. Muito bem, depois falamos, no meu ver, o 6º e o 7º capítulo são capítulos poderosíssimos. Eu comecei falando do poder da gratidão no capítulo 6, e lá na gratidão eu falo que quando eu estava lendo o livro, que eu mesmo escrevi, eu tomei um impacto emocional muito grande. Eu falei, cara, esse capítulo aqui do livro é o capítulo mais poderoso. Cara, é impactante e é real. Porque em cada capítulo eu coloco metáforas, histórias reais e exercícios. Eu falei, cara, ficou muito forte esse capítulo. Eu falo isso aqui na gravação do 6º capítulo. No 7º nós falamos de generosidade, que a generosidade, eu trago uma metáfora do Mar Morto, de uma situação real também. E eu falo muito da generosidade. E a generosidade, ela anda muito de mãos dadas com a gratidão, com a lealdade, com a honra, com a diligência, com o amor, com a empatia, com o servir, etc. E eu até me emociono muito gravando esse capítulo aqui, dessa série aqui do Pilar Mental do Esporte. E agora chegamos no 8º capítulo, fizemos uma revisão. Estou muito feliz se você está até aqui. Se você ainda não leu e não assistiu ainda os outros vídeos, volta lá, maratona, escreve aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para 10 amigos. Você está sentindo que é um conteúdo de valor? Então me ajuda de graça. Encaminha para 10 amigos, manda no grupo da família, porque apesar do livro ser o pilar mental do esporte, apesar de ser as ferramentas, a minha metodologia, parte da minha metodologia que eu utilizo com grandes jogadores profissionais de Série A, da Europa, etc., o conteúdo que tem aqui e a promessa do livro que está na capa é a transformação da sua vida começa agora. Serve para qualquer pessoa. Então encaminha e vamos para o 8º capítulo. O 8º capítulo nós falamos de inteligência emocional. Com certeza absoluta. E aí aqui eu quero começar com uma pergunta. O que é inteligência emocional para você? Você consegue responder aqui nos comentários? O que é inteligência emocional para você? Depois de 20 cursos de desenvolvimento humano, 18 anos estudando psicologia do esporte, trabalhando com o ser humano, com jovens atletas, com crianças, com idosos, lá da minha formação de educação física, com pós em futebol, futsal, trabalhando também com educação física escolar, enfim, foram milhares de alunos nesse período. Só no futebol, eu fiz o cálculo nesses anos, estou nesses 18 anos, mais de 1.300 atletas treinados, que eu tive a oportunidade de ser professor no futebol, fora o trabalho que eu era como professor de educação física. Eu observo que, trabalhando esse tempo todo com jogadores de futebol, com o ser humano, eu observo que a inteligência emocional é você tirar o melhor de si e do próximo diante das situações para atingir um objetivo. Seja na sua família, no seu pilar conjugal, no seu pilar profissional. É você extrair o melhor do seu talento, o melhor talento do outro, para atingir um objetivo em comum. Manuel, simplifica isso. Eu gravei um podcast de 1h20, eu vou falar de recursos internos primeiro. Resiliência. Resiliência é uma inteligência emocional, é uma das habilidades da inteligência emocional. Para eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês, eu estou desenvolvendo a minha resiliência. Quando eu criei o canal
o podcast Resenha com Hilário quando ele estava ganhando tração, o algoritmo estava entregando, estava ganhando relevância enfim, nas mídias sociais. O meu canal foi removido depois de depois de muita dedicação, sabe, amor, entrega com cada convidado que sentou aqui na minha frente, e eu perdi o canal, removeu, não consegui restabelecer por falta de conhecimento, enfim. E aí, até o meu social media na época falou, pô, você vai desistir e tal? Eu falei, não, eu não vou desistir. Não me passou em nenhum momento desistir de gravar conteúdo, de me posicionar. Por quê? Porque eu sei do meu porquê. Eu sei a minha identidade e eu sei o porquê que eu tô gravando esse vídeo aqui e o que eu quero atingir. Então tá pautado com o meu propósito, edificar famílias, ajudar famílias através do esporte. Então toda a minha vida, as minhas redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube serve para eu edificar famílias através do esporte, usando o futebol como ferramenta e levando a família, os profissionais a trilharem um caminho seguro e de excelência no meio do futebol, alertando tudo que tem nos bastidores do futebol. É por isso que em nenhum momento, Manuel, você ficou chateado? Muito, muito chateado, muita dedicação, 10 meses gravando, horas de atendimento, mas ainda diante disso tudo, eu fui grato porque eu falei, poxa, eu tenho os materiais no Google Drive. Eu vou repostar, vou recomeçar um trabalho do zero entre aspas, mas assim, 0 inscritos, 0 visualizações, etc. Por que eu falei disso tudo? Para falar de inteligência emocional, um dos episódios mais especiais até então, que eu mais recebi elogios, foi o que eu gravei com a analista comportamental, especialista em comportamento humano, a Yandra Bueno, que nós falamos sobre perfil psicológico, análise de perfil comportamental, enfim. E eu quero te convidar a ir lá assistir. No caso dos jogadores de futebol, que você também pode pegar, o atleta ele tem que desenvolver inteligência emocional para muitas coisas, desde as mídias sociais, depois da autocobrança, depois de como no pré-jogo ali a ansiedade, aquele diálogo interno negativo. Esse diálogo interno negativo, ele visita qualquer ser humano de qualquer segmento. Aquela dúvida, o medo de errar. A inteligência emocional, o que é? Se conhecer, tirar o melhor de si e do outro, saber ler pessoas. Será que isso é importante na sua empresa? Por isso que eu te convido a assistir esse podcast aqui, que nós falamos e teve inúmeros comentários. Então é extrair o melhor de si e do outro. Saber tomar decisões em momentos de tensão, de pressão, que aí vai exigir da sua inteligência emocional, sob estresse, sobre forte impacto emocional. Esse é o momento de você extrair o melhor de si e do outro em busca do objetivo. Eu vivi isso durante 8 anos lá no Corpo de Bombeiros. Quando eu ia para uma ocorrência, a gente tem um jargão, uma frase de repetição, uma premissa, um pressuposto no bombeiro, dependendo de quem está assistindo aqui, que ninguém convida o bombeiro para ir num churrasco, né? É só um momento de tragédia, de tensão, de salvamento, etc. E nesse momento, as emoções das pessoas que estão vivenciando estão à flor da pele. Então o bombeiro tem que estar bem treinado para dar uma resposta em momentos de tensão, de pressão, de explosão, de ânimos aflorados, e essa é a inteligência emocional profissional. Mas eu te convido a se desenvolver e ter inteligência emocional de saber como você funciona para tirar o melhor de si, como o outro funciona, sua esposa, seu treinador, seu chefe, como lidar, enfim. Então, inteligência emocional, no mundo que nós estamos vivendo, que cada dia está tudo automatizado, com as inteligências artificiais, fazendo tudo, vai sobrepor quem tem inteligência emocional, certo? Eu tenho até uma frase que eu uso muito com jogadores de futebol, que eles sempre falam assim, eu sempre falo dessa forma, que o talento ele abre as portas para você entrar dentro do clube, mas é o seu comportamento que vai fazer você permanecer, consolidar e fazer uma carreira sólida, contínua, longa, você vai ganhar dinheiro, vai edificar sua família, etc.
O talento, ele abre as portas. Tem uma outra frase, eu não me lembro do autor agora, mas muito famosa, que fala assim: as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, mas são dispensadas, demitidas pelas competências comportamentais, as relações interpessoais e intrapessoais, consigo mesmo, saber se entender, e interpessoais com todos da equipe, do grupo. Isso não vale somente para o futebol, serve para todo mundo. Então eu te convido a assistir esse episódio. Inclusive eu uso uma metáfora de três tipos de talentosos, né? Existem 3 tipos de jogadores talentosos. O primeiro é o talentoso inconsequente. Ele é super corajoso, ousado, seguro na hora de ir para o jogo, na hora de ir para o campo. Tecnicamente muito bom, corajoso, seguro, habilidoso, resolve o problema, ele é o fera, ele é o cara que chama a atenção, ele é o 10 e o faixa dentro do campo. Só que ele é inconsequente, ele não tem medo de errar, ele dribla, dá chapéu, faz lambreta. Poxa, mas ele é inconsequente. Infelizmente, é inconsequente fora do campo. Ele não respeita a hierarquia, não respeita o treinador dele, o diretor. Ele é péssimo, esse cara é horrível nas redes sociais. Ele faz coisas, ele vai pra noite, quebra a noitada, só faz... Desculpa a palavra, eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar. Ele só faz coisas que não deveriam fazer fora do campo. O talento até abre as portas, até abre contratos para ele. Mas o que ele fecha de portas na Europa, no profissional, ou na base, ou onde quer que seja, a carreira dele, ele até começa muito bem e ele é talentosíssimo. Ele teria uma carreira de 15 anos com facilidade, porque ele é muito bom, ele tem uma facilidade, ele tem uma habilidade, ele resolve os problemas, ele é muito bom dentro do campo, ele é muito talentoso, mas fora do campo ele deixa muito a desejar, muito bom. Daí tem um outro talentoso, que é o talentoso inseguro. Ele é hiper talentoso, mas ele tem muito medo de errar, ele tem um medo de julgamento das pessoas, o que as pessoas vão pensar, o que o treinador vai pensar. Isso eu estou explicando dos jogadores, mas serve para qualquer pessoa. Às vezes você tem um talento enorme na sua empresa, mas você tem medo de falar em público, você tem medo de se posicionar, você tem medo do julgamento, você tem medo de diversas coisas, medo do julgamento do outro, você tem não tem uma identidade forte lá do primeiro capítulo, você tem crenças de inferioridade, de não merecimento, de não capacidade, você não se acha capaz, você não se acha merecedor, você se acha inferior que os outros, você se compara, se coloca para baixo, se preocupa muito com a opinião do outro, hiper talentoso, mas é um potencial que não é tirado. Você vai até ser um jogador nota 5, um funcionário nota 5, nota 6, não vai comprometer, mas também não vai chamar atenção, não vai se promover. Você pode jogar uma copinha e tal, e por medo de errar, você vai tocar do lado quando você deveria ser ousado, ter coragem, segurança, confiança para fazer, chamar sua atenção, escrever sua história, conquistar grandes coisas. Então, ele até atinge bons lugares, mas é aquele jogador mediano, talentoso mediano, não consegue romper porque não acredita em si próprio, tem crenças emocionais, não age por decisões, convicções, tem coisas que precisam ser trabalhadas na sua identidade. Muito bem. E tem o terceiro, que é o talentoso é o talentoso consistente. É o talentoso que aplica tudo o que a gente vem falando nesse livro. Desde o primeiro, traça, é aquele cara que acredita no poder todo dia, ele é constante, ele é bom de relacionamento interpessoal, ele sabe respeitar hierarquia e os processos, ele sabe ler o momento, porque o futebol tem muito disso. A gente vive Quem é do futebol sabe disso, que é atleta de grandes clubes, que é muito sensível, imprensa, momento do clube, ganhou, perdeu, é muito sensível. Então ele tem uma inteligência emocional, ele sabe se relacionar bem com seu treinador, ele sabe tirar o melhor de si, ele sabe silenciar aquela voz interna negativa, ele consegue fazer grandes amigos ali no clube, no próprio time, ele consegue tirar o melhor de cada um, ele consegue desestabilizar o adversário emocionalmente durante o jogo ou
pelo menos ele não deixa o adversário entrar na mente dele e desestabilizar ele mentalmente, como passa naquele filme Arremessando Alto. Então, muitas vezes esse atleta aqui, esse talentoso consistente, ele é o menos talentoso dos três. Então, muitas vezes ele pode até ser, mas esse cara aqui, ele vai produzir uma carreira de 15 anos de muito sucesso. Ele vai conseguir contrato atrás de contrato, clube grande atrás de clube grande. Ele vai ter portas abertas por onde ele passar, porque ele é bom de pessoas. Ele é talentoso. Falar que ele não é talentoso, isso é o maior absurdo do mundo. Para o cara ser jogador profissional de Série A, atingir é aquela frase que eu falei, o talento ele abre as portas, o comportamento, o extracampo. E hoje, cada dia que passa na minha conta, 30% é talento, o restante vai ser o que ele faz fora do campo, o extracampo dele, certo? Inclusive, nessa ferramenta ela é tão poderosa, mas é tão poderosa que mudou a minha vida de enxergar, de me portar em cada evento, em cada ocasião. Hoje eu consigo ler isso e sem dúvida nenhuma, nessas 2.000 horas que eu venho atendendo jogadores de grandes clubes do Brasil e do mundo, quando eu faço essa reunião, essa devolutiva, essa reunião de análise de perfil comportamental, que eu entrego um relatório de 50 páginas de como o atleta funciona, de como a família vê que ele funciona, de como no trabalho as pessoas funcionam, o atleta, às vezes, atleta de grandíssimo time fala, poxa, eu fui dispensado de tal clube porque eu não tinha conhecimento dessa ferramenta, porque eu funciono dessa forma, o treinador também, eu não soube lidar, só que ele tem a hierarquia, lógico, ele era o chefe, me dispensou, perdi, fui dispensado de um dos maiores clubes do Brasil por não ter a inteligência emocional, por não entender de comportamento humano, de não saber como eu funciono e de como o outro funciona. Então, esse episódio aqui também, esse episódio aqui da maratona, esse capítulo vale ouro. Eu vou deixar aqui, vou pedir para o meu social media aqui deixar em algum lugar desse vídeo aqui o episódio da Yandra Bueno para você fazer, assiste anotando, e é isso. Por hoje é só, por esse capítulo é só. Curte, comenta, compartilha se você ainda não fez. Parabéns por estar até aqui no livro. Espero que você esteja gostando do Pilar Mental do Esporte e seja muito bem-vindo sempre aqui para resenhar com o Hilário. Tamo junto, sabedoria que vem de Deus. Vamos!